Que bom estar aqui agora, começando essa outra live com muita energia, com muita força, com muita alegria, com tudo de melhor que vem do meu coração. Pedro, você entrou, querido. Boa noite. Preparei um material maravilhoso que eu quero compartilhar com vocês. Um tema denso, um tema pesado, mas que tem que ser discutido na sociedade. E o que eu acho mais interessante da redação é essa possibilidade de trazer assuntos, colocar em debate, para depois que com muito pertencimento, com muita concretude, possa ser desenvolvido um bom texto argumentativo e dissertativo. E quero lembrar, é redação Enem Meta 1000 e além. Além de tudo, além quando eu penso em bagagem, quando eu penso numa escrita fabulosa, quando eu penso em 900, 920, 60, quando eu penso em 1000. E esse curso Enem Meta 1000 e além, ele tem esse pressuposto, uma preparação completa, abordando questões estruturais, abordando cada parágrafo, cada interpretação e trazendo aqui para discussões, para as nossas discussões, assuntos que sejam muito relevantes e que estejam aí cotados para o vestibular 2021, domingo. Então, eu quero começar aqui com o seguinte pensamento: bullying e cyberbullying, o nosso tema de debate hoje. O que eu sei sobre o assunto? É novo, é reincidente, está em debate na sociedade. Eu quero lembrar a importância de quê? Da estrutura. É importante que você observe de que maneira esse assunto poderá ser cobrado. Então, a percepção das palavras-chave. Ora, se vier bullying, você vai fazer parágrafos apenas falando, por exemplo, usando todos os exemplos relativos a cyberbullying? Ou se for o contrário, foco na importância de que sejam grifadas as palavras-chave. Perceba bem se é permanência. Aninha, querida, bonitinha, beijo. Gabi, prazer vê-la aqui, bonitinha também. Então, vamos ao assunto. Vocês que chegaram agora, eu estou falando da importância de grifar as palavras-chave. Isso aí é essencial para que você não saia do foco, não tenha possibilidade de tangenciar. Primeiro momento, planejamento. Fez a leitura. Será bullying, cyberbullying na sociedade brasileira? Ok. Planejo, grifo a palavra-chave e vou pensar nas causas do problema. Na sequência, eu vou pensar nos repertórios, tantos que eu utilizarei no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2 e na introdução. E depois, proposta de intervenção de acordo ali com as causas abordadas. O que é bullying? O que é cyberbullying? Eu separei um repertório assim para começar. Eu fui em Raul Pompeia, escritor naturalista, na sua grande obra, O Ateneu, que vai ser início aí para a nossa conversa sobre o assunto. E ele diz o seguinte, no livro de 1888, vais encontrar o mundo, começa assim o livro, vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu, coragem para a luta, eu tinha 11 anos. Por que eu escolhi isso daí? Já pode ser repertório para o nosso início de conversa. Porque o ambiente da escola é o mais favorável a esse tipo de agressão, a essa intimidação moral, psicológica, repetitiva.
E lá em 1888, Raul Pompeia falou nesse livro realista, mas com alguma coisa também naturalista, abordando a situação de Sérgio com 11 anos, que foi colocado num colégio morrendo de medo, e realmente era para ter medo, porque o ambiente escolar apontou situações assim muito agressivas para esse menino. E o meu início aqui dessa live, eu vou falar sobre escola, como até pode ser uma primeira causa da problemática. Então vamos pensar aqui comigo. A naturalização, a repetição de situações que trazem desconforto, que deixam intimidado, que lá na frente apresentará às vezes consequências horríveis, não só para o indivíduo, mas também para a sociedade. Temos aí alguns massacres que eu também vou mencionar, um caso agora atual que saiu até lei agora dia 1º de setembro, eu vou falar sobre isso também. Então, eu amo essa citação e ela cabe como luva tanto se for bullying quanto cyberbullying, porque você vai trazer a palavra-chave de acordo aí com o seu planejamento. Isso vai ficar disponibilizado para vocês. Vamos pensar aqui comigo. Existem leis para que tipificam essa situação? Sim. Inclusive, agora em novembro, nós temos já 6 anos da primeira lei, eu vou depois falar, também vou fazer essa abordagem, que tipifica a questão do bullying, criminaliza. Você também tem no Estatuto da Criança e do Adolescente, e você também tem uma nova lei sobre o assunto, que por enquanto ela foi homologada e ela está lá, foi até por uma questão que aconteceu no Rio Grande do Norte, do menino que acabou se suicidando, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então não pode começar a redação falando que não tem lei, porque tem lei, existe sim. E elas, será que tem uma fiscalização? Como é o papel da escola? Certo? Uma questão é quando você pensa nas consequências. Eu quero, assim, num planejamento, uma estratégia argumentativa, acho que seria muito relevante causas e consequências. Por quê? Porque as consequências, elas são gravíssimas dentro desse tópico. E acho, como eu falei ontem, quando comentamos sobre violência doméstica, na situação das pessoas que ficaram mais em casa durante a pandemia, pode vir um recorte também citando a pandemia, e aí a gente entra onde? No cyberbullying. Os instrumentos, a intimidação moral, ela permanece, mas os instrumentos serão outros. E isso traz um constrangimento, uma falta de motivação, e as consequências são gravíssimas, dentre as quais eu destaco aqui. Você tem ansiedade, você tem a depressão, você tem a evasão escolar, você ainda pode pensar em situações até mais drásticas, suicídio. Eu estava até pesquisando sobre isso hoje. Você tem o uso de entorpecentes, é um ser humano mutilado. Mutilado. E por quê? Pela falta de empatia. E quais seriam as causas, tanto do bullying quanto do cyberbullying? Eu separei aqui algumas palavras-chave que não podem deixar de estar na sua redação 1000. Vamos pensar assim, alto. Você tem que falar em humilhação. Você tem que falar em relação de poder. Sim, porque aquele que é humilhado, ele se sente inferiorizado, é como se tivesse feito algo. E qual é o algo no momento que a gente for discutir o assunto? Porque não está dentro dos padrões
pré-estabelecidos e enraizados na nossa sociedade. É muito triste isso, seja na questão física, de ideologias, de orientações, de mitos criados, de questões religiosas pré-estabelecidas. A violência, ela vem em primeira análise do desrespeito. Eu colocaria como primeira causa, sem dúvida, o preconceito enraizado, o desrespeito às pluralidades, que a partir daí, no seu desenvolvimento, se isso for escolhido para o 1, você tem uma série de fatores para indicar produtividade no seu texto. Até aí tá legal? Vou tomar uma aguazinha, peraí. Tô tão empolgada. Voltei. Então, a questão do preconceito enraizado numa sociedade que determina padrões, a mídia propaga, filmes. Gente, olha a história do cinema, das séries, dos desenhos, solidificando esse padrão do cara que é o popular e o outro ali estigmatizado, e aí acontece o quê? Uma banalização, e eu penso em quem? Penso em Durkheim com fato social. Acho que já vale a pena a gente ir, se for falar da questão do preconceito e dessa banalização, da falta de respeito às pluralidades, poderíamos mencionar o fato social. Quero ressaltar também o papel da escola, já que é um ambiente com maior índice de propagação dessa prática inaceitável. Não é uma brincadeirinha, eu canso, eu tô brincando, brincando o quê? Você não pode trazer para essa ideia de brincadeira, que isso? Então, se você for falar também como causa a falta de debate, de preparação, de fiscalização da escola, ora, já cabe aí o Ateneu que eu mencionei, né? E essa invisibilidade, e aí eu vou fazer um link, Pedro estava aqui ontem, Aninha também estava, eu volto ali para aquele filósofo que falou sobre a questão dos invisíveis, de quem não tem voz, que cabe perfeitamente uma sociedade democrática, ela tem que dar voz a todos, e quem sofre bullying ou cyberbullying, em muitos momentos acaba o quê? Se calando. Causa 1, preconceito enraizado. Em virtude de quê? Desses padrões pré-estabelecidos, solidificados por quem? Pela mídia. Quando eu penso no papel da escola, posso falar que não tem lei? Você não estudou se você falar isso, porque tem lei sim. Tem legislação. Tem uma de 6 anos atrás, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Você tem aí uma ONG fabulosa que está cuidando de todos os direitos de internet. Vou falar sobre ela daqui a pouco. Acho também, além da questão da escola, a ineficiência, tarará, que diz, boa, ineficiência, ineficácia, boa. Eu até anotei isso aqui como causa, porque essa ineficácia você pode usar, né? Quer dizer, tem a lei, mas falta fiscalização. Maravilha, gostei, cabe, fica legal, e vai depender, lógico, das causas que você colocar aí. Bom, eu quero trazer aqui, dentro de uma questão de consequência, a gente já falou dessa destruição moral, emocional, a ansiedade, a depressão, o suicídio, quando você vai também casos dos que vão para as drogas, uma desestrutura familiar também, que causa que os pais ficam agoniados. E numa outra ponta, eu acho que vale a pena pensar como causa na desestrutura familiar. Porque muitas vezes aqueles que são os agressores, eles vêm de uma estrutura familiar
que banalizam esses atos. Às vezes ele é um reprodutor do que vem dentro de casa. Acho uma boa causa, acho interessante e dá para fundamentar família e escola. Nossa, às vezes você tem uma família, está sabendo que o filho está praticando um ato e se você vai fazer uma abordagem, existe o que? Uma negação, falta debate, mas isso é para intervenção. Deixa eu falar aqui com vocês rapidamente da lei Lucas Santos. Vocês já têm noção dessa lei? Ela foi sancionada agora no dia 1º de setembro no Rio Grande do Norte. Ficou com o número de lei 10.981/2021. Vocês conhecem alguma coisa sobre essa lei? Alguém aí, alguém aí sabe algo? Então, essa lei, ela é excelente se a redação for para o cyberbullying. Por quê? O Lucas Santos, que deu aí, o nome da lei é em homenagem a ele sofreu ataques homofóbicos, ele sofreu uma enxurrada de preconceitos, xingamentos, situações vexatórias. E ele, onde que foi o local? No TikTok. Ele deixou dicas do que estava acontecendo, mas assim como na violência familiar, existe a questão de quê? Do silenciar. Às vezes não se fala do que está acontecendo. E a ação dele chegou ao extremo, que foi o suicídio. Isso mobilizou a sociedade no Rio Grande do Norte. A mãe dele, uma cantora de forró, ela botou a boca no trombone e fez uma imensa campanha, e a partir da campanha foi sancionada essa lei que ainda está só em pertinência no Rio Grande do Norte, para criminalizar de uma forma mais efetiva o cyberbullying. Muito triste porque o ódio homofóbico que ele sofreu, a forma como foi agredido, ele foi amuando, ele não conversava. A mãe não tinha acesso, é o silêncio, gente. E acabou de uma forma trágica. O fato aconteceu em agosto e a partir daí essa lei que teve uma aprovação ampla, inédita, foi o quê? Sancionada. Esse caso pode ser utilizado se vier o cyberbullying. Eu acho interessante. E uma outra situação que vale destacar aqui é ligar a questão da pandemia. Não tem como. Eu estava lendo um artigo hoje falando que, na verdade, como os casos foram muito amplificados e trazendo amplos debates na sociedade, amplos debates, mas esquece. O que acontece? Nesse artigo foi dito o seguinte: na verdade, o ambiente escolar ele foi para as redes. Ele ficou apenas, mudou o ambiente. Muitos alunos, até no momento de se falar presente, já tinha zoação. Então esse ambiente de pandemia impulsionou e muito essa prática. E assim como as redes sociais, essa questão do pertencimento, a sociedade despertar, querer aparecer, você esquece de ser e o seu ideal é aparecer. Muito triste isso, essa falta de solidificação, e os pais, e aí eu volto para a família, que não tem, às vezes deixa o filho ali e não tem noção do que está acontecendo nesse ambiente insólito, perigoso. Falta de vigilância da família pode, sem dúvida, ser aí uma boa causa se a temática for centralizada no cyberbullying. Quero chamar atenção aqui para uma ONG que eu confesso que não conhecia. Deixa eu falar
SaferNet Brasil, ela é responsável e já faz parceria com o Ministério Público Federal. Ela foi criada em 2020, a Internet Segura. Formada, é uma ONG sem fins, você tem aí, não tem a questão lucrativa, tá? Por advogados, professores, juristas, indivíduos das mais variadas profissões, mas em especial juristas, também técnicos em informática. Para quê? Para defender um uso ético. Essa ONG, ela sim está ajudando a fazer todos os tipos de denúncia em relação ao cyberbullying. Tem um site específico e vale a pena você conhecer um pouco mais para a vida, tá? Para a vida. E serve como referência aí, seja no seu desenvolvimento 1 ou 2, porque tem órgão ou lá na sua proposta de intervenção. Em relação a consequências, além de todas que eu citei, você tem o extremo. E o extremo, quem lembra? Quem sabe? 2 extremos que nós vivemos aqui. Um em 2011, se não me falha a memória, e outro em 2019. Massacres em escolas. As pessoas que sofrem do bullying, dessa intimidação, dessa agressão moral, psicológica, física, material. Material também, porque em muitos casos são obrigados a pagar coisas, têm medo, às vezes são atacados por um ou por um grupo. Isso traz traumas e muitos não são sanados. E aí você vai para os massacres. O de Realengo, o menino que sofreu bullying. O de Suzano, também agora em 2019, na mesma linha. Olha que consequência venenosa para a nossa sociedade. E que, eu até falei hoje comentei, Pedro acho que está aí, eu falei com você, esse tema, ele me angustia, é desagradável, mas merece debate social, principalmente em tempos de pandemia. E o extremo são esses casos. Ana Paula poderia colocar isso onde? Ora, se você for desenvolvendo a sua estratégia argumentativa, causa e consequência, vale a pena. Após citar, você fez ali seu tópico frasal. Vamos pensar aqui estrutura de redação. Você fez o seu tópico frasal do desenvolvimento 1. É interessante que você coloque um repertório. Lembrando, esse repertório, ele tem que ser pertinente, ele tem que ser legitimado e a produtividade é a forma como você vai relacioná-lo à discussão. Após isso, quer dizer, terceiro período, você fez a relação aí do repertório. No quarto, você pode sim fazer uma reflexão crítica e cabe, e nesse momento trazer as consequências, citando fatos que marcaram a sociedade brasileira. Seja aí a tristeza, né, do Lucas Santos, agora de agosto de 2021, seja do lado Realengo, Suzano, uma tristeza nas escolas e fora também outras situações similares, Estados Unidos, Europa e por aí vai. Até aqui tá tranquilo? Beleza? Então, minha sugestão de causas. Eu separei algumas e acho que ali no seu planejamento, no momento que você escolher, já pensa um repertório. Bom, vamos lá. Falei de preconceito. Preconceito enraizado nessa sociedade que padroniza todo mundo. Eu mexo assim com as mãos, devem me zoar por aí, mas não tô nem aí. Tá tranquilo? Beleza, sem problemas.
Tô brincando, gente, porque o assunto é sério. Mas essa padronização, seja com a roupa, seja com o cabelo, seja com não sei o quê, e corpo, e tal, e orientações. Eu colocaria, inclusive, você pode usar o termo preconceito ou desrespeito às pluralidades, que até é chique. Ok? Beleza. A família. Eu acho que a família tá aí e qual o papel dela? É causa para mim. E nos dois, nos dois tópicos, seja bullying ou cyberbullying. No cyberbullying, sem dúvida nenhuma, tá lá nas cabeças, a família. Tá assim. A questão do anonimato. Se for pro cyberbullying, você pode utilizar também. E nós temos aqui a questão da escola. O meu amigo aqui, o Bonitinho, falou também da ineficácia legislativa, de fiscalização, cabe também. E cultura de padronização, eu acho que vale, combinaria aí também com a problemática. Bom, dito isso, eu quero ir aqui rapidamente passar pelas leis. Que legislações? Por favor, nós temos a lei de 2015, 3.185, está fazendo 6 anos agora em novembro. A primeira e tem um parágrafo específico para o cyberbullying. Procurem o parágrafo. Eu vou colocar amanhã aqui no meu material disponível qual é o parágrafo específico para o cyberbullying. É a primeira que trata sobre bullying. Estatuto da Criança e Adolescente. Perfeito. Também. De uma forma específica, essa lei Lucas Santos, vocês podem até colocar que seja exemplo para toda a sociedade brasileira. Tenho aqui também a Comissão da Infância e Juventude do Instituto Brasileiro de Direito de Família. IBDFAM. Você vai decorar isso, eu não sei, mas existe. E vale a pena você ter uma carta aí na manga. Beleza? Dito isso, repertórios socioculturais. Vem aqui comigo. Eu amo Raul Pompeia. Amo o Ateneu, um livro fundamental. Inclusive vai estar na Unicamp. Ainda vou fazer uma live sobre isso. Além do Raul Pompeia, pensei aqui hoje, brincando, falei assim, caraca, podia falar inclusive, e as cantigas satíricas do trovadorismo? Que a brincadeira era zoar e ninguém podia falar nada. Lembrei aqui de um aplicativo antigo, Secret. Quanta gente foi zoada nisso, também cabe. De novo, o meu queridinho, que agora virou o meu amor, o filósofo britânico Nick Codry, com o livro Porque a Voz Importa. Ele vai falar aí da desigualdade, da possibilidade de fala, da incapacidade de expressão, a invisibilidade dos que sofrem. Amor. Falei ontem, cabe na violência doméstica e cabe aqui também nessa questão. Milhões de filmes e séries, desenhos. Ana Paula, esse repertório vale mais? Um vale mais que o outro? Não. Todos os repertórios têm o mesmo peso, desde que aquelas 3 palavrinhas, quais? Pertinente, legitimado e produtivo no momento da sua elaboração. Separei também um achado que fica lindo, o filósofo Santo Agostinho. Gente, eu não decorei não, vou ler aqui, mas vamos lá, olha só. Ele defende, Santo Agostinho, filósofo medieval, certo? Ele defendeu a imortalidade, a ideia da imortalidade da alma de cada indivíduo, que possa exercer, em que cada indivíduo pode exercer o bem ou o mal. A alma será imortal. E eu posso escolher em exercer o bem ou o mal, tendo a minha liberdade de escolha. Então, o mau uso do livre-arbítrio, um indivíduo que se propõe a cometer essa atrocidade, ele está fazendo um mau uso, e Santo Agostinho cabe aqui perfeitamente. Essa frase vai estar lá amanhã, junto com a citação do Ateneu. Paulo Freire, você vai falar da escola? Olha que lindo!
nosso queridíssimo Paulo Freire. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Perfeito, né, gente? Dá. E, bom, intervenções. Estou chegando no final. Vou fazer até o final, Pedro, para você, início, meio e fim, tudo organizadinho. Estou me policiando. Gente, quem? Ações interventivas. Vamos pensar aqui. Eu tenho o meu agente. Procurem sempre parcerias. Ação interventiva, meio modo, finalidade. E vai escolher uma para detalhar tudinho. Para ficar bem bonitinho. Fechou? Então, a variante aqui, ela depende das suas causas. Eu vou deixar sugestões, mas isso vai depender. Você não pode fazer, você falou que a causa é a falta de debate nas escolas, e aí você não vai fazer uma ação interventiva mediante a isso. Sugestão, governo federal, por meio do Ministério de Educação, já vai para a escola. Eu tenho ONGs e eu falei dessa fabulosa, é a única no país que tem parcerias com todos os órgãos públicos. E ela, inclusive, para os que gostam, tá? Ela faz treinamentos a cada ano de 100 pessoas para serem embaixadores da ética dentro do meio virtual. Fica aí a dica. Então você pode falar de ONGs, você pode falar de escolas em parceria com as famílias e vai fazer o quê? Fala aí para mim, vai fazer o quê? Eu li muito sobre o assunto, porque tem um detalhe, eu não quis aprofundar aqui, porque eu fiquei desconfortável e eu não vou entrar nesse mérito. Os números de suicídios, eu não quero entrar nesse mérito. E essa ONG, ela cuida disso sem debate, sem tirar da invisibilidade esse tema que é desconfortante, sem conscientização, palestras, depoimentos. Uma mídia propagando tem que ser pauta de currículo, sim, e agora também está cotado aí projeto de vida como tema. Trazer empatia. A palavra empatia, para mim, é fundamental na intervenção, seja qual aí a sua escolha de agente. Eu passaria por palestras com psicólogos, com pessoas que já sofreram, profissionais da literatura sobre o assunto. E tem que trazer para debate, porque, infelizmente, não haveria essa lei aí do Lucas Soares. Lucas Soares, gente, estou falando certo aqui, peraí, só um minuto. Não ri de mim, não, perdão, sabia que estava errado. Lucas Santos. Não haveria essa lei se não fosse essa atrocidade sofrida com ele no TikTok. Então, muito debate. Em muitas camadas. Isso é questão para governo, para família, escola, tem que estar na mídia e tem que ser conversado apesar do tom desagradável que nos faz tanto mal. Mas é um tema bastante relevante. Eu acho que eu consegui. Pedro, falei tudo aí? Manda aí um retorno para mim, tá ok? Ó, passei por tudo. Tá faltando? Tá bom? Eu vou deixar depois as fontes, tudo direitinho. E, meus queridos, foco nessa intervenção. Você não pode perder 200 pontos. E faça o texto circuito. Falou de Santo Agostinho lá no primeiro parágrafo? A tua última frase, seu último período é com essa retomada. Citou a minha aposta, que é o Ateneu, essa passagem que todo mundo que estuda literatura conhece, volta com ela ali, porque Ateneu é escola. E o pai falou para o Sérgio, que é um narrador, lembrando aí a situação, tudo de ruim que ele viveu no Ateneu, que é o micromundo, tá? A escola é como se fosse um mundo.
você vai ter que ter coragem, porque é difícil. E quantos não passam por isso? Ficam isolados ali nos banquinhos, sendo zoados, uma coisa triste que machuca a gente, quietinhos ali no joguinho, ninguém nem sabe o que estão fazendo. E que seja um assunto de debate. Além, gente, além do Enem. É pra vida, por isso que o nome do meu curso de redação é Enem Meta 1000 e além, bagagem de vida. Beleza? Amo vocês. Muito prazer os que estiveram aí hoje, via ex-alunos. Sorte, amanhã eu vou fazer uma geralzona de tudo que eu imagino, penso e com todas as intuições. E outra coisa, esqueça o tema, dá uma pesquisada no que você já fez agora, mas confie na sua capacidade, vá por eixos, quem for fazer revisão. E você tem certeza que tem muito a fazer, esqueça os outros. Foco em você mesmo, porque o sucesso está garantido. Muita luz, beijo no coração de vocês, paz e bem, sempre. E é redação, Enem, Meta 1000 e além. Cara, mais de 40 aulas gravadas, tudo, do início ao fim, em como fazer um texto nota 1000, mas isso vem pra frente aí num grande lançamento. Beijo, gente! Prazer! Obrigada aí pela presença. Tchau, tchau!